Então, hoje nós vamos compartilhar uma palavra. Eu vou tentar seguir o caminho da semana passada. Eu quero falar um pouco sobre a armadura de Deus. Eu quero compartilhar algumas coisas, talvez algumas experiências, algumas coisas que a gente vive na vida da gente, porque eu acredito que a gente precisa disso, de testemunhar daquilo que a gente vive, daquilo que Deus faz na vida da gente. E hoje a gente quer compartilhar algumas coisas a respeito da armadura de Deus, mas eu não sei se eu vou falar da armadura de Deus nos moldes, normais, como todas as pessoas falam, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, mas nós vamos também usar os outros textos da Bíblia, porque eu quero compartilhar com você algumas impressões, algumas coisas que durante essa semana eu tive acerca desse assunto. Então, Efésios capítulo 6, os versículos de 17 até o 18. Diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A semana passada nós compartilhamos algumas coisas sobre os componentes dessa armadura. E hoje nós queríamos falar algumas coisas também sobre esse assunto, e nós queríamos assim, ter como ênfase a palavra, porque esse versículo 17, a parte B dele, vai falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa semana eu fiquei refletindo a respeito dessa armadura e eu fiquei intrigada com ela e pensando nela. Mas eu pensei nessa armadura porque é uma coisa talvez não muito comum, mas como se ela estivesse me vestindo mesmo. E eu comecei a pensar em tudo isso como uma vestimenta, como algo que eu estou vestindo. E esses componentes da armadura, o cinto, a gente se cingir com a verdade, couraça da justiça, calçar os nossos pés com a preparação do evangelho, da paz, o escudo da fé. E eu refletindo a respeito disso, e eu me vi assim em algum momento pedindo a Deus que ele me vestisse do próprio Jesus. Porque quando eu olho para essa armadura, quando eu começo a enxergar essa armadura, quando eu começo a pensar nessa armadura, eu começo a pensar nos componentes da armadura. Quando eu começo a ver um soldado diante de mim, vestido dessa forma, como esse texto nos diz, porque ele nos aponta para uma roupa de guerra antiga. Quando eu olho e começo a querer me ver dessa forma, e tento me ver dessa forma, e começo a me ver dessa forma, vestindo esses componentes, e eu fiquei durante essa semana perguntando, falando com Deus, e em vários momentos eu percebi e percebo que tudo isso é o próprio Cristo. Toda a armadura é o agir de Cristo em nós. É o gerar dele em nós. Essa armadura, ela é peculiar, ela é diferente, porque essa armadura não é uma armadura que você vai ali fora, você compra um capacete, você põe. Você compra uma tala, uma couraça, um cinto e você põe em você.
Essa armadura não é embora o texto use como exemplo uma armadura física, mas essa armadura, esse exemplo dessa armadura é para nos remeter a algo espiritual. É para nos fazer com que a gente entenda, para que seja compreensível, para que eu possa entender que a minha cabeça, eu preciso estar cingida com a verdade, os meus lombos, que eu preciso estar vestida com a couraça da justiça, que eu preciso ter os meus pés calçados e eu preciso ter embraçado o escudo da fé. E esse escudo é aquele que vai me proteger contra os dardos inflamados do maligno. Então, essa armadura é aquilo que Cristo faz em nós. É aquilo que Cristo vai gerando em nós. É aquilo que Ele vai trabalhando. É aquilo que Ele vai construindo em cada um de nós. É os nossos ombros sendo cingidos com a verdade dele. Com aquilo que, com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele é, com aquilo que Ele faz. Nós nos vestirmos de Jesus. Nós trazermos a verdade dele e nós tornarmos a verdade dele uma roupa em nós. Nós fazermos da verdade, cingir os nossos lombos com a verdade dele. Nós tomarmos a couraça da justiça. Nós entendermos que nós fomos justificados pelo ato dele na cruz do Calvário. Que você é uma pessoa perdoada, que você é uma pessoa que foi perdoada por Cristo no ato da cruz do Calvário. Você é alguém que vive debaixo de uma dispensação da graça de Deus. Então você precisa, vestir essa justiça. E quando o diabo, contra o inimigo, quando ele vier contra você, falando acerca de você, que você não é filho, que você não é merecedor, que você não é aquilo que a Bíblia diz que você é, você vai saber que você foi justificado com Cristo. E o entendimento e a compreensão disso, isso produz uma estrutura nova dentro de cada um de nós. Essa armadura não é uma armadura que você coloca e depois você tira. Você vai vestir, ela vai fazer parte de você, porque ela vai fazer parte, não é do seu corpo físico, mas do seu entendimento, da sua compreensão. Essa armadura, ela precisa ser construída na sua mente, na minha mente. Eu preciso me ver desta forma. Eu preciso encontrar a palavra que respalda cada uma dessas verdades que estão escritas aqui. E eu preciso assumi-las para mim. E eu preciso andar dessa forma. E aí mas e o evangelho, e calçar é a missão. Isso é tão tremendo, isso foi tão maravilhoso essa semana, porque calçar os pés com a pregação do evangelho, com a preparação do evangelho, sabe o que? Isso é a sua missão, isso é a minha missão. Isso é a nossa missão. Então isso precisa estar impregnado, entranhado na nossa vida. Isso precisa fazer parte de mim. E isso não é uma coisa que agora eu tenho, vou ali, vai ter uma guerrinha agora. Então eu vou ali, boto uma roupinha e vou lá lutar a minha guerrinha. Não é nesse nível, sabe? Mas é alguma coisa que está em você. Aonde você vai, em qualquer momento, você deve estar com o capacete da salvação, sobre a sua cabeça, nos teus pensamentos, no teu entendimento, na tua compreensão. As verdades acerca disso precisam estar aqui, na sua mente. Por quê? Porque essa verdade vai começar a destruir os pensamentos equivocados, errados acerca de você mesmo. E esses pensamentos, eles vão sendo substituídos
substituídos, ou se eles, sabe, ou então, quando eles se apresentarem, eles vão ter ali as informações, a tua mente vai ter as informações necessárias para que você possa rechaçar os pensamentos que são equivocados a seu respeito. Então essa armadura não é algo que você, não, vou ali, hoje tem uma guerra, hoje o culto é de guerra, então eu vou botar a roupa. Essa roupa deve estar com você e comigo em todo o tempo. Você não veste essa roupa porque hoje o culto é de guerra. Você não veste essa roupa porque você é guerreiro. Você é guerreiro da guerra espiritual. Não, eu sou o intercessor, então eu preciso ter essa roupa. Esse é um grande equívoco. Todos nós precisamos estar vestidos com essa roupa. Essa não é a roupa de um grupo, de uma elite, de alguém que galgou alguma coisa superior, tá? Você pode encontrar pessoas mais amadurecidas, mais entendidas, que alcançaram uma visão mais ampla num determinado aspecto. Isso é normal, mas isso não quer dizer que esta roupa, que essa armadura, ela é de alguém especial, de alguém que galgou. Não, essa armadura, ela é uma armadura que ela deve fazer parte de mim, da minha casa, das minhas filhas, de você que está me ouvindo, sabe? Se você faz parte da intercessão ou se você não faz, se você faz parte do ministério de louvor ou se você não faz, se você faz parte lá do ministério de ensino, se você faz parte das crianças, se você faz parte, sabe, de qualquer setor da igreja, se você está envolvido com Cristo, essa armadura precisa fazer parte da sua vida. Ela precisa estar em você. E a última parte, né? Mas assim, o que o texto nos apresenta aqui, eu quero falar é a respeito da palavra. Porque no versículo 17, né, como nós lemos aí na parte B, fala da espada do Espírito. E eu fiquei reflexiva demais a respeito disso. Porque a espada do Espírito, segundo os estudiosos, é a arma de ataque que essa armadura tem. Porque, segundo os estudiosos, todas as outras partes dela são defensivas. Elas te protegem. Protegem a cabeça, protegem o peito, né? Ela te cinge, protege os órgãos vitais do teu corpo, né? Então, isso é verdadeiro, isso é real. Mas essa parte, quando fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, alguns estudiosos dizem que essa é a arma de ataque. Se você vai atacar, você precisa atacar com a palavra. Mas uma coisa muito interessante a respeito disso é que a mesma palavra que você usa para atacar, para atingir o seu adversário, é a mesma palavra que tem que ter atingido o guerreiro e tem que ter curado o guerreiro. Aleluia. Então essa palavra, que é a sua arma de ataque, que é a minha arma de ataque, ela tem que ter um efeito em mim. Ela precisa estar em mim. E quem é a palavra? É o Cristo. É Jesus. Jesus, ele é o verbo que se tornou carne. E a Bíblia diz que ele habitou no nosso meio. Então, ele é a palavra. E essa palavra que é a arma de ataque, essa palavra, ela precisa ter agido em mim e em você. Ela precisa ter tocado a minha vida. Ela precisa ter curado a minha vida. A palavra hoje precisa estar agindo em mim e precisa estar agindo em você. Amém. Sabe, hoje nas nossas casas, né, nesse momento que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela precisa estar agindo em nós. E essa mesma palavra que age em nós é a mesma palavra que em muitas circunstâncias e situações, quando o nosso adversário se apresenta a nós, sabe, nós vamos ter a palavra de Deus
para rebater, para lutar com ele, para nos defender, para atacá-lo quando ele se coloca contra nós. Mas é muito importante que você entenda que essa armadura, ela precisa ser forjada em você. Ela precisa ser forjada. Ela precisa estar em você. A palavra, ela precisa estar em você. Ela precisa fazer parte da sua vida. A palavra tem que ser aquela coisa que de repente ela grita dentro de você. Eu lembro que uma vez, já há algum tempo atrás, eu estava vivendo uma situação complicada e eu não tinha muito tempo de convertida, sabe? Não tinha muito tempo que eu estava na igreja. Mas a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. Eu era de uma igreja lá onde eu nasci e uma pessoa, assim, foi na época até que eu comecei a namorar a Gerson. E eu não sei se essa pessoa, ela tinha, né, alguns desejos no coração dela que eram lícitos, né, de ser pastor e tudo mais. E quando eu comecei a namorar Gerson, eu acho que na cabeça dele, ele imaginou que, né, eu ia me casar com ele, Gerson ia morar lá e Gerson ia ser o pastor da igreja. Mas os planos de Deus para minha vida eram outros. Mas Deus não contou os planos dele para aquele rapaz, acerca de mim, né? E ele fez lá as elucubrações dele, criou os pensamentos dele. E aquilo criou um clima muito difícil, porque ele fomentou algumas coisas na igreja. E eu tinha pouco tempo de convertido, eu não tinha muitos anos, porque eu logo que me converti, logo depois eu namorei e casei. Eu sou uma pessoa que... eu fiquei muito pouco tempo solteira na igreja. Deus abençoe, o pessoal tá aí firme, né? Minhas filhas aqui, então... já gritaram aqui as filhas. Minha mãe gritou ali, ó, amém. E eu fiquei muito pouco tempo solteira. E logo me casei. E nessa confusão, nesse atrito que surgiu, um dia eu estava em casa, fui dormir, e um dia eu acordei. Aí acordei no outro dia de manhã, e foi uma coisa muito tremenda, porque aquilo estava criando uma coisa tão chata, tão ruim, sabe? E Deus estava fazendo algo tão maravilhoso na minha vida, porque Deus alcançou a minha vida com uma força tão grande, sabe? Deus tinha tomado a minha vida de uma maneira tão extraordinária, porque assim eu me converti num dia, no outro dia eu era outra pessoa. Deus tomou a minha vida de uma forma tão linda e eu estava tão maravilhada com aquilo. Eu estava tão apaixonada por aquilo e aquela situação começou a acontecer. E aquilo me criou uma coisa muito ruim. E um dia eu acordei pela manhã e eu ouvi a voz de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi audivelmente a voz de Deus. Aquilo dentro de mim. E aquilo que eu julguei ser a voz de Deus dentro de mim, simplesmente era a palavra dele ecoando de dentro de mim. E aquela palavra, ela veio de dentro e ela saiu, e ela parece que ela saiu, e quando ela saiu, ela produziu um efeito, primeiramente em mim. Porque eu ouvi assim de manhã, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas foi um troço tão forte, sabe? É uma voz alta, sem som. É uma voz que ecoa, sem fazer barulho. Mas que quando ela é liberada, parece que ela muda tudo. E naquele instante, tudo mudou dentro de mim. Porque aquela voz, aquela palavra, a palavra de Deus mudou tudo dentro de mim. E não mudou só dentro de mim, mudou fora também, porque as circunstâncias mudaram. As coisas se tornaram claras. Deus interveio, Deus agiu, Deus modificou a situação. Porque a palavra dele mudou tudo. Então a palavra de Deus, ela
é uma poderosa arma de ataque. Mas ela é uma arma, ela é a palavra que nos cura, ela é a palavra que toca a nossa vida, ela é a palavra que equilibra a nossa vida, ela é a palavra que tira a nossa vida de alguns lugares, sabe? É a palavra que diz, sabe, que vai pegar aquelas, transformar, né, aqueles equívocos que a tua história, que a minha história estabeleceu. Sabe, muitos de nós vivemos no passado uma história de abandono, de rejeição, tivemos as nossas dificuldades, as nossas escassez, e tudo isso gera determinados sentimentos dentro de nós, e nós criamos estruturas a partir disso. Mas a partir do momento que você encontra Jesus, a partir do momento que a palavra dele começa a ser liberada para a sua vida, quando essa palavra começou a ecoar e tocar a minha vida, essa palavra ela começou a modificar, a transformar, ela começou a remover as mentiras, os enganos, aquilo que eu acreditava, sabe, começou a ser modificado. E uma das primeiras coisas que Deus mudou na minha vida foi a respeito de família. Eu dizia, não vou casar, não vou ter filhos, não quero ter filhos, não vou casar. Isso era uma verdade, isso era uma mentira que eu acreditava como uma verdade. Que eu não ia casar, que eu não ia ter filho, que eu não queria ter filho, que eu não nasci para isso. Uma das primeiras coisas que Deus fez na minha vida foi me dar um casamento. Foi uma das primeiras coisas. Eu me converti em janeiro de 1990. Em agosto comecei a orar com o Gerson. Em janeiro do outro ano eu casei. Quando eu me casei, eu não tinha 1 ano de convertido ainda. Jesus logo me deu um marido. E Jesus ali, ele começou uma grande obra na minha vida. Ele começou a mudar as minhas convicções. Ele começou a trazer para dentro de mim a palavra dele. E a palavra dele, a arma de ataque, aquela que eu uso para me defender, aquela que eu uso para atacar o meu inimigo, aquela que eu uso para, sabe, desfazer as obras dele, aquela palavra começou a gerar algo dentro de mim. E ela começou a trazer uma outra verdade para dentro de mim. E ela começou a dizer para mim que eu ia me casar sim, que eu ia ter uma família sim. E eu vou dizer para você, eu acho que Jesus fez uma boa obra na minha vida. Porque hoje eu olho e eu acho que eu tenho uma boa família. Eu acho que eu consegui criar minhas filhas de um jeito não perfeito. Porque não dá para ser perfeito, mas eu acho que eu consegui educar as minhas filhas de uma maneira bacana. Elas são meninas boas, têm caráter, não são perfeitas, mas eu tenho uma família. Eu amo meu marido me ama, eu respeito meu marido. A gente vive uma relação não perfeita, tem os seus desequilíbrios, tem as suas mais assim. Mas eu consegui, por quê? Por que eu consegui? Porque a palavra de Deus mudou dentro de mim os conceitos que a doença emocional, ela tentou impregnar, que eu não ia casar, que eu não ia ter filho, que eu não queria isso para minha vida. E de repente a palavra foi entrando e a palavra foi lavando, a palavra foi modificando. E hoje, sabe, você pode até não querer ter filhos. Eu convivo com pessoas hoje que não querem. Chegar à conclusão que eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter filho, mas eu quero dizer que você pode decidir não ter filhos, mas decida pelos motivos certos. Deixe Deus curar tudo em você. E se você entender, se você chegar à conclusão, não, eu realmente decido não ter filho. Beleza, não tem problema nenhum. Mas a questão é você deixar Deus
modificar. Por que eu não queria? Eu não queria porque eu tinha tido uma história assim, porque eu tive um relacionamento difícil com meu pai, porque eu tive uma história de muita pobreza e não sei o quê. Eu fui criando um monte de coisa na minha cabeça, um monte de doideira, uma rejeição louca e não sei o quê, e vivendo aquela doideira toda, buscando uma vida independente, dona do meu próprio nariz e aquela coisa toda. E de repente aquela pessoa encontra Jesus. E aí a palavra de Deus, ela começa a entrar em mim. E ela começa a me lavar. Ela começa a me limpar. Ela começa a remover de mim. Eu vou dizer uma coisa para você. Você quer usar bem a palavra de Deus? Você quer ter uma arma afiada, poderosa nas suas mãos para você atacar o seu inimigo? Deixe essa palavra transformar tudo o que ela quiser transformar em você. E eu quero dizer uma coisa nessa noite. Tem pessoas, sabe, que precisam sair de alguns lugares. Tem pessoas que precisam deixar a palavra de Deus tocar. Porque se a palavra de Deus te tocar, se a palavra de Deus te lavar, se a palavra de Deus te limpar, se a palavra de Deus tocar aí, sabe, nesse momento de que você foi abandonado, deixado, essa sua história difícil, eu tenho uma convicção muito forte nessa noite, de que Deus hoje, Ele está pronto para ir aí e fazer algo sobrenatural na sua vida, aí dentro da sua casa. A semana passada, quando o culto acabou, antes do culto acabar, veio uma convicção muito forte no meu coração de que a palavra não iria voltar vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. E essa semana foi uma coisa interessante, porque o culto acabou, nós nos silenciamos, não falamos, né, com ninguém, porque a distância, aquela coisa. Mas aquilo ficou, e foi uma coisa tão interessante, porque foi a semana inteira, e eu pensava, e eu vinha na minha mente que aquela palavra, é como se aquela palavra estivesse trabalhando, era como se aquela palavra estivesse fazendo coisas ainda, e que ela não ia voltar sem fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ela tinha que fazer, porque é assim que a palavra de Deus é. E se você, se qualquer pessoa se abrir para essa palavra e deixar essa palavra penetrar a sua vida, eu tenho uma convicção muito forte nessa noite. Ela não vai voltar vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Se você nessa noite abrir o teu coração, se você nessa noite deixar essa palavra ir nos lugares mais longínquos da sua vida, essa palavra é capaz de tirar você de qualquer lugar, de fazer qualquer coisa na sua vida. A palavra tem poder para isso. Ela é poderosa. E se vestir dessa armadura é isso. É você usar os componentes dessa armadura para as batalhas, para as guerras, porque esse texto fala que você está numa batalha. E até eu escrevi no estudo de sábado, eu coloquei um estudo lá e eu falei que o maior erro que qualquer um de nós pode cometer é negar que existe essa guerra. Até porque se nós negarmos, nós vamos ter que rasgar algumas páginas da Bíblia. E a Bíblia, ela é toda. Ela não pode ser, você não pode abrir mão, não, isso aqui serve para mim. Então, né, como eu sou da intercessão, e isso aqui fala que tem uma batalha espiritual, então isso aqui serve para mim. Então eu vou, isso aqui serve, isso aqui tá tranquilo, isso aqui eu quero. Mas aí de repente, não, mas eu não sou da intercessão, então, não, mas isso aqui não serve para mim não, porque não. Isso aqui tem que servir para todo mundo, porque isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é uma verdade. Então, isso aqui faz parte da vida de qualquer um de nós. A Bíblia fala, a Bíblia diz que nós temos, nossa luta ela não é contra seres humanos, ela não é contra aquilo que é humano, mas mais contra poderes e autoridade, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a Bíblia está dizendo que isso é assim, que isso é dessa forma. E não adianta você dizer que não é, porque isso é assim.
Então, o maior equívoco que eu acredito que a gente pode cometer é tentar dizer algumas coisas na Bíblia que não, ou que a Bíblia diz coisas que ela não diz, ou anular, remover algumas coisas que ela também diz. Isso também é um problema muito sério. Então, assim, mas eu não estou falando de você fazer parte de intercessão, eu estou falando disso. Eu estou falando que você tem uma armadura, que existe uma armadura, essa armadura precisa estar em você, e ela precisa estar em você porque existe um confronto no mundo espiritual, e essa armadura, ela te protege. Ela te faz passar por tudo isso, estar nesse ambiente guardado, tendo a tua mente, tendo tudo em você guardado. E tem um outro texto na Bíblia, que eu também pensei nele essa semana, que fala, que é lá em Samuel, Gerson até acho que falou um pouquinho dele, e eu também coloquei isso lá no estudo, e eu queria rapidamente ler para você esse texto, que está em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 38 até o 40, que diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E esse texto me ensinou algo muito poderoso, né? Saul quis vestir Davi com uma armadura que não era de Davi, mas sim de Saul. E eu fiquei meditando nesse texto. E esse texto me ensinou uma coisa, que eu não posso vestir a armadura do outro. A armadura do outro é do outro. E eu preciso forjar a minha própria armadura em Deus. Por quê? Porque a minha armadura vai ter a ver com aquilo que a palavra também pode fazer em mim, com aquilo que a palavra pode gerar em mim, com a fé que a palavra pode gerar em mim, com aquilo que a palavra curou em mim. A minha armadura vai ter as características daquela rejeição que eu derrotei em Cristo Jesus. A minha armadura vai ter as características de uma mente que foi trabalhada para compreender e entender as coisas de Deus. Então a minha armadura, ela vai me levar até onde a palavra, ela vai romper comigo até onde a palavra rompeu em mim. A palavra, ela precisa romper em mim, ela precisa moldar a mim, e ali a minha armadura vai sendo forjada. Aí eu vou cingindo meus ombros com a verdade que Cristo gerou em mim, com aquilo que ele foi trabalhando, com as mentiras que ele foi arrancando, mentiras de rejeição, de abandono, sabe, de sofrimento, de miséria, de tantas coisas que às vezes a gente vem carregando na vida. E aí, aquela verdade, ela vai vindo e ela vai arrancando. Isso não é verdade a teu respeito. Você é amada, você é querida, você foi desejada sim, sabe? Você nasceu no meu coração, sabe? Você tem um pai, você não é uma abandonada, você não é uma rejeitada, sabe? Seu pai pode ter falhado contigo, mas eu tô aqui e eu tô aqui para restaurar tudo isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho um exemplo dentro da minha casa. E hoje nós enterramos um exemplo. Hoje nós Gerson fez um enterro à tarde de uma pessoa conhecida, foi da nossa igreja, né, que a gente carinhosamente chamava de JB, mas o nome dele era João.
e nós chamávamos ele de JB. E ele faleceu. Incrível o testemunho de pai, sabe? Que ele deu para aquelas meninas, sabe? E tem coisas que não estão condicionadas ao que você recebeu, mas aquilo que você decide da sua vida. Porque tem coisas que você decide da sua vida, sabe? A história tá ali. Ela é real, como o coronavírus. Tem gente que diz que é mentira, mas eu tô vendo gente morrer. Mas não sei como que é mentira, né? Mas tá morrendo, então eu acho que é verdade. Eu tenho a impressão que é verdade. Mas, né? Mas a mentira, você tá me entendendo? A palavra, sabe, ela te tira desses lugares, sabe? Aquilo diz... você nasceu para isso, você não, mas você vai viver assim a vida inteira. Mas aí a palavra, ela vem, e a palavra, ela começa a regar aquela terra seca, aquele lugar que não foi plantado, aquele lugar que nunca foi cuidado, mas a palavra, ela começa a penetrar ali, a palavra, ela começa, sabe, a cavar aquela terra seca, dura, difícil, mas a palavra vai ali, e ela vai catando, e ela vai, e ela vai, e ela vai, e ela vai, porque a palavra é poderosa, porque esse Deus é poderoso, e aí a palavra vai entrando, e eu tenho um exemplo na minha casa, meu marido não teve mãe, o pai foi embora, sabe, mas ele decidiu ser pai. Ele decidiu não repetir a história. Se paga um preço? Sim. Mas você só paga o preço que a palavra te capacita para pagar. Aleluia. Você vai pagar o preço que a palavra vai te capacitar para pagar, para mudar, para você sair desse lugar. E aí, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, quem tá me ouvindo aí aqui no Brasil, fora do Brasil. E aí essa armadura, ela vai ser tão poderosa na sua vida. Ela vai trazer algo tão extraordinário para a tua vida, que você vai ser capaz de testemunhar em cima de coisas e que você nunca imaginou na sua vida que você pudesse testemunhar. Você vai poder dizer, e as pessoas vão poder olhar e ver que Deus, que a palavra dele, sabe, transformou, modificou a tua vida e a minha vida. E isso é maravilhoso. Isso é poderoso. E aí, para fechar, eu queria que você meditasse comigo também num texto que tem me abençoado muito nesses dias. Nós poderíamos falar só dele, mas ele está em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o 28. E ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque não tinha seus alicerces, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Aí cai a chuva, vem sobre essa casa os mesmos efeitos que vieram sobre a outra, mas o resultado é diferente. Porque a casa que cai, ela foi edificada sobre areia. Né? O vento vem sobre ela, o rio vem, as coisas vêm, as águas vêm e ela vai cair. Mas a primeira casa, ela foi edificada sobre a rocha. Ela foi edificada sobre a palavra. Isso é o próprio Jesus falando.
Isso não foi outra pessoa que falou, não. Isso foi Jesus que falou. Ele começa a falar a respeito de algumas coisas e num determinado momento, Jesus, ele começa... Eu gosto de Jesus, que Jesus gosta de construir, eu gosto de negócio de obra também, então é bacana isso aqui, porque ele fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa. Né? Quem trabalha com construção, Marcos deve estar ouvindo, ele sabe disso, você tem que ter uma boa base. Você precisa fazer um alicerce bem feito, para que você possa construir. Então, se você quer construir 3 andares, você precisa calcular suas sapatas, seus alicerces, para que sobre aquela estrutura você possa então erguer os 3 andares. E essa palavra fala disso, fala que aquele que ouve as palavras dele, as minhas palavras, não as minhas, as palavras de Jesus, né? E as pratica, ele é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E eu tenho conversado, quando tenho oportunidade, com algumas pessoas pelo telefone, às vezes vídeo, eu tenho falado a respeito disso. Você só percebe a diferença da construção, você só percebe a diferença, você vai perceber a diferença, melhor dizendo, não é quando as 2 casas ficam prontas, mas é quando vem o vento e quando vem os intempéries da vida. Aí é que você vai observar a diferença dessas 2 casas, porque ela vai ficar de pé. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você está de pé no meio de tudo isso aí. Sabe por quê? Porque você está sendo construído sobre a rocha. Aleluia. Por isso que você está de pé. Tá difícil, perto aqui, mas você está de pé. Você segue firme, porque você foi edificado sobre a rocha. Ah, mas pastora, eu ainda tenho esse aspecto ou aquele que ainda... Mas a palavra vai tocar nesse lugar. E ela vai edificar esse lugar. E ela vai erguer uma construção nesse lugar. Se esse lugar foi marcado, foi destruído, se esse lugar foi de alguma forma vituperado na sua vida, a palavra vai edificar aquilo que precisa ser edificado. Amém. E aí você vai ser edificado nesse aspecto da sua vida como você já é em outros. Mas a gente tem um desespero muito grande para que tudo fique pronto rapidamente. E a gente não consegue perceber que Deus nesse tempo, Ele está trabalhando na gente. Ele está cuidando da gente com a sua palavra. Ele está forjando mais aspectos dessa armadura em nós nesse tempo. Gente, eu sei que é complicado, mas ao mesmo tempo, estar vivendo tudo isso em Cristo e de pé, crendo nele, esperando nele, tendo a quem correr, tendo a quem pedir socorro, tendo em quem crer, tendo, sabe, ele para que a gente possa orar e buscar, sabe, e achar a ele, porque nós o achamos quando nós o buscamos. Sabe, você está de pé, você está firme, porque essa palavra, ela tem produzido em você. Você não vai nessa noite ganhar componentes, né? Você pode até adquirir mais alguma coisa hoje, mas isso já está em você. Sabe por quê? Porque você tem a palavra. E porque a palavra age em você. Porque a palavra age em mim. Porque a palavra está nos gerando nesse tempo. Nós estamos vivendo tudo isso. É desconfortável, mas assim, a palavra de Deus, ela está agindo. E como foi falado aqui,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Deus faz cooperar. Sabe, Deus faz o nosso pouco, o reduzir, porque algumas coisas foram reduzidas. Algumas coisas foram reduzidas. Hoje nós temos menos. Mas nesse tempo do menos, Deus ensina. Deus nos molda. Sabe, Deus arranca uma adoração da gente no meio da aflição. Você entende o que é adorar nesse tempo? Você entende o que está sendo gerado? Que adoração é essa que está sendo gerada através de você, de mim, nesse tempo? Sabe? Você olhar para tudo isso, e claro, isso às vezes nós somos atacados, o medo, né, quer nos alcançar, mas de repente surge uma adoração. Eu amei esse Spotify aí que os meninos, que o pessoal da adoração criou. Porque esses dias eu tava aqui, uma música de um rapaz que eu vi criança, né? Que é o Rafael Ramos. Eu vi aquele menino criança, eu não peguei ele no colo não, porque ele já era grande. Mas assim, eu vi ele menino. E eu peguei umas músicas dele essa semana no Spotify. E uma parte da minha manhã eu busquei orar ouvindo. E foi tão maravilhoso. Então você imagina que adoração poderosa vai ser essa. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero muito que essa palavra tenha te abençoado. Porque essa palavra me abençoou muito durante a semana. E assim, a palavra de Deus, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. E eu quero assim orar por você. Falta pouquinho tempo, né, Bel? Mas eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Eu quero, assim, orar com você. Eu queria que você aí na sua casa, aonde você está, eu não sei se você consegue identificar, mas eu quero te desafiar. Identifique aquilo que já está pronto. Porque isso também é um aspecto, isso daria uma outra pregação. Mas assim, como nós somos enganados. Porque o nosso olhar está sempre naquilo que não está pronto e a gente não enxerga aquilo que já está pronto. Como nós colocamos, sabe? Como nós vivemos isso, um peso, uma cobrança. Nunca tá bom, nunca chega. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não levo uma vida leviana e nem incentivo ninguém a viver, mas a minha graça te basta, diz o Senhor. A tua graça do Senhor te basta. E você nessa noite precisa sentir isso em alguns aspectos da sua vida. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. Declara isso aí na sua casa. Fala assim, ó, a graça do Senhor me basta. Sabe, Savana, a graça do Senhor te basta. Sabe, cara, Alessandra, Érica, a graça, Marcos, sabe, a graça do Senhor te basta. Sabe, Priscila, Leon, Patrícia, cara, jovens, adolescentes, Ingrid, essa galera adolescente, a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor nos basta. Então olha para aquilo que está pronto, sabe? Não deixa o inferno dizer que você não presta, que você não serve para nada, que, sabe, nunca tá bom. Eu quero te dizer, almeje continuar correndo. Almeje continuar correndo. Porque o apóstolo Paulo diz que nós estamos numa corrida. E que nós temos que correr essa corrida. Para alcançar um prêmio que está lá na frente. Aleluia! Então continua correndo. Mas pensa numa coisa. Olha para trás, você já percorreu um pedaço.
pedaço. Você só chega no fim se você já tiver percorrido um pedaço. E você e eu, nós já percorremos um pedaço. Sabe? Que a graça do Senhor te baste. Que a graça do Senhor enche teu coração nessa noite. Feche os teus olhos aí. Por favor. E deixa a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor possuir a sua vida. Senhor, nessa noite eu oro por mim, oro pelos meus irmãos. Eu oro para que essa palavra, ela toque a nossa vida. Amém. E ela construa em nós tudo aquilo que precisa ser construído. Nessa noite, eu oro por aqueles que precisam ser aceitos. Eu oro por aqueles que nesses dias têm se cobrado tanto e não têm se aceitado. Aqueles que estão sendo de alguma forma atormentados por isso. Hoje eu oro por essas pessoas, Senhor. E eu peço, Espírito Santo, vá onde elas estão. Elas podem estar aqui, elas podem estar fora daqui do Brasil. Elas podem estar no município de São Gonçalo, como elas podem estar no município de Niterói, de Itaboraí, sabe? De Maricá. Mas aonde essas pessoas estiverem, Deus, em nome de Jesus, toca elas agora. Toca elas agora. Sabe? E que no nome de Jesus, essa cobrança, essa exigência, essa coisa que nos adoece e que nos impede de sermos aquilo que o Senhor já até fez em nós, já até gerou em nós. No nome de Jesus, que nessa noite, isso, sabe, se ausente da sua vida, se ausente da sua casa, se ausente dos seus pensamentos. E que, como nós falamos aqui, que essa palavra, que essa espada, que é poderosa para derrotar inimigos externos, mas também poderosa para derrotar inimigos internos, que nessa noite, essa palavra derrote toda mentira, todo engano, tudo aquilo que precisa ser derrotado na minha vida e na sua vida. E que você viva intensamente aquilo que o Espírito Santo tem para você nesses dias. Nós abençoamos a tua vida, no poderoso nome de Jesus. Essa foi uma música que eu ouvi muito essa semana. Olha como ela é linda. Traz de volta o anseio ardente de te conhecer, o desejo de te dar prazer. Traz de volta o amor pela palavra viva, o amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência, marcas de